Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Diálogos com a Comunidade de 2019. O projeto Diálogos é um projeto de extensão coordenado aqui pelo Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade. Ele conta com uma equipe de pós-graduandos sob coordenação do professor Amaury José Rezende. Hoje teremos como tema Contabilidade e Novas Moedas, Desafios e Oportunidades, com a participação do professor Dr. Marcelo Botelho e do professor Dr. Silvio Nacal. Marcelo Botelho da Costa Moraes é professor doutor do Departamento de Contabilidade aqui da FEA Ribeirão Preto USP. Ele possui experiência na área de administração, com ênfase em ciências contábeis, atuando principalmente com docência e pesquisa em contabilidade financeira e métodos quantitativos. Realizou pós-doutorado no MIT, na área de contabilidade financeira. É doutor em ciências na área de economia, organizações e gestão do conhecimento, mestre em engenharia da produção, bacharel em ciências contábeis, todos pela Universidade de São Paulo. É membro da American Accounting Association, da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, AMPCONT, e do Grupo de Pesquisas em Informações Contábeis, aqui da FEA Ribeirão Preto USP. Silvio Hiroshi Nakal é professor associado do Departamento de Contabilidade, aqui da FEA Ribeirão Preto USP, atuando nos programas de graduação, pós-graduação e MBAs. Realizou pós-doutorado na Universidade de Sydney, na Austrália. É livre docente em contabilidade, doutor e mestre em controladoria e contabilidade e bacharel em ciências contábeis, todos pela Universidade de São Paulo. Também possui bacharelado em administração de empresas pela UNAEP. É pesquisador e parecerista nas áreas de contabilidade tributária e financeira. É coordenador do MBA USP, Contabilidade, Governança e Controle, do MBA USP Contabilidade em IFRS e do curso Governança e Planejamento Sucessório na Empresa Familiar. É líder do Grupo de Pesquisa em Informações Contábeis, certificado pelo CNPq desde 2003. Ao final, o público poderá fazer suas perguntas. Haverá um microfone circulando pela plateia, basta levantar o braço para anunciar seu desejo em fazer a pergunta. Todos que estão nos acompanhando pela internet, nosso colega Yuri irá acompanhar as perguntas de vocês. Ressaltamos que esse é um evento beneficente, portanto, todos os alimentos e valores arrecadados na inscrição serão revertidos para uma entidade assistencial, aqui da nossa região. Os certificados serão enviados via e-mail. Desejo a todos um bom evento. Vamos lá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, obrigado, Júlio, pela apresentação. Obviamente, ele é o Nakal, né? Não precisa falar muito, a cara de japonês dele. E eu sou Marcelo Botelho. Bom, esse tema dessa palestra veio de um webinar que a gente fez anteriormente, é uma coisa que já estou pesquisando há um tempo, comecei aqui com o Rafael, na graduação, a gente começou a estudar esse assunto de criptomoedas, contabilidade, como que isso se relacionava. E aí, o semestre passado, tive a oportunidade de fazer com o Silvio um webinar sobre esse assunto, e aí surgiu a ideia de fazer essa palestra aqui no Diálogos com a Comunidade. O que é excelente, porque a última vez que eu participei do Diálogo foi em 2012, então eu lembrei que faz 7 anos que eu não dou uma palestra aqui, muito bom ser convidado de novo. Você veio mais vezes? Sua moral está mais alta que a minha. Ano passado eu vim aqui, não é? Foi ano passado. O pessoal não lembra de mim. Mas vamos lá. Acho que não precisa esperar o final para fazer perguntas. Se qualquer momento tiver pergunta, fica à vontade. Tá? A ideia é fazer Isso, a gente passa o microfone. É só pedir para fazer pergunta no microfone por causa de quem estiver acompanhando pela internet. Quem estiver acompanhando pela internet, oi, vó. Obrigado. Então é sempre bom, né? Sempre tem uma família que dá uma curtida.
Então, qualquer coisa é só perguntar, fazer realmente um clima mais descontraído, poder conversar, bater um papo e entender um pouco melhor como que a gente tem essas novas moedas e como que isso se relaciona com a contabilidade, como a contabilidade se deveria ou não reconhecer, se deve, como reconhecer, se é ou não é ativo, se é ativo, como que eu vou classificar. Então, vamos falar um pouco disso. Tá? Eu tinha colocado a apresentação aqui, mas a Júlia falou até melhor do que a gente colocou. Isso aqui depois, se quiser disponibilizar, não sei se vocês estão passando, fica à vontade. Bom, antes da gente começar a falar um pouco sobre a questão da contabilidade com essas novas moedas, eu gostaria de trazer 2 conceitos para vocês, porque eles são extremamente importantes para a gente entender um pouco como que a gente está hoje em termos tecnológicos em relação a essas criptomoedas. Na verdade, para surgir as criptomoedas, surgiu primeiro uma tecnologia para viabilizar elas, e essa tecnologia é a blockchain. Né? Alguém aqui já ouviu falar de blockchain? Blockchain é o que torna as criptomoedas possível, né, as características dela, mas ela não é só limitada à aplicação em criptomoedas, né, mais conhecida aí o Bitcoin. Blockchain, na verdade, é um tipo de banco de dados, então, em que eu consigo registrar transações. E qual a grande vantagem? É que é um sistema distribuído. Né, então, melhor do que ter um banco que tem todas as transações de débito e crédito na conta bancária em um servidor ou numa nuvem, que na verdade é um conjunto de servidores espalhados, eu tenho isso aqui espalhado por toda a rede de computadores, por toda a internet. E isso, então, gera uma primeira vantagem, que é eu não consigo manipular, eu tenho consistência. Porque se eu manipular em um ponto dessa rede na internet, os outros pontos não vão ser manipulados. Diferente de um banco de dados centralizados, mesmo que ele esteja em nuvem, que se um hacker entrar lá e roubar todo o dinheiro da sua conta, né, eu não consigo saber que isso aconteceu, ou quando eu conseguir, eu não consigo mais reverter esse processo. Então, a blockchain ela é uma tecnologia que surgiu como uma maneira de viabilizar uma ideia, que era a ideia de criar a Bitcoin, a primeira criptomoeda, mas a gente vai até falar que ela acaba sendo muito mais abrangente do que isso. Né? E aí, pelo fato de ter esse registro compartilhado e esse nome de blockchain, ou seja, é uma corrente de blocos em que eu vou, então, a cada transação adicionando um novo bloco, além disso estar distribuído em toda a internet, eu tenho todo um histórico do que aconteceu. Então, isso gera um processo que, em tese, eu não precisaria auditar para verificar se isso funciona. E talvez isso venha a um segundo fato, se a blockchain vai acabar com a auditoria, fica um ótimo tema para vocês fazerem uma futura palestra. O pessoal vem falando que vai acabar com a profissão de contabilidade, um dos motivos seria a blockchain. Não vai acabar, vou dar um spoiler. Só não pergunto sobre Vingadores, que aí eu vou ficar bravo se alguém der o spoiler. Mas, com relação ao blockchain, não vai acabar com a profissão. Mas isso possibilita ter esse processamento distribuído, possibilita ter essa consistência, e isso possibilita, então, que eu tenha uma moeda que vai estar espalhada pela internet, não vai estar numa conta no banco, então não tem a chance de um hacker entrar lá e hackear um servidor e roubar o meu dinheiro. E essa era a ideia original da Bitcoin, das criptomoedas. Ao fazer isso, eu possibilito, então, que eu não preciso mais de instituições financeiras para fazer as transações. Ah, mas como ninguém vai lá e vai roubar? Porque isso é criptografado, isso tem um código bem grande, um hash code, que vai garantir que só quem tem esse código bem grande seja capaz de acessar a blockchain com aquela moeda específica, com aquela unidade específica do Bitcoin.
Mas, como eu disse, isso surgiu para atender as cryptocurrencies ou criptomoedas, porque surgiu com a Bitcoin, mas, na verdade, hoje em dia isso é usado como tokens de utilidade, de segurança ou até mesmo de ativos, né? Nada impede que, ao invés de ter todo mundo estiver sentado numa cadeira, eu estou vendo aqui que na frente da cadeira está uma plaquinha de patrimônio da USP. Na verdade, eu poderia gerar uma Bitcoin com todo o patrimônio da USP e, em vez de ter uma plaquinha dessa, essa plaquinha remeter a uma Bitcoin. Uma blockchain. E nessa blockchain eu consigo controlar todos os ativos que estão lá. Então, a aplicação é muito maior, inclusive com impacto na área de contabilidade, do que só a criptomoeda. Mas hoje a gente vai focar só na questão das moedas, certo? E, em função disso, eu queria só explicar o conceito de blockchain para a gente poder entender melhor como que a criptomoeda vai funcionar e as características que ela vai ter, para a gente entender o que é a criptomoeda para depois pensar como posso contabilizá-la. Ok, Silvio? Você tem alguma coisa a complementar? Acho que esses 2 primeiros slides é mais conceito para a gente passar. Mas se você quiser complementar com alguma coisa, fica à vontade. Bom, então, entendendo esse histórico de como surgiu a criptomoeda, a gente vai entender o que é a criptomoeda, então. Ela é uma moeda eletrônica, uma moeda digital, ela não vai existir fisicamente. O que facilita, porque a gente hoje em dia, já no Brasil, tradicionalmente, já quase não anda com dinheiro na carteira, né? Inclusive, tem bancos centrais ao redor do mundo pensando, pô, será que ainda vale a pena gastar, porque custa caro imprimir o dinheiro, ficar trocando as notas, porque sempre tem alguém que vai lá, rabisca, rasga, né? O próprio uso estraga. Tem mais de 3.000 bactérias em cada nota de dinheiro, então, pensar em não precisar usar. Mas surgiu disso, usando uma blockchain, para transferir a moeda, então eu não preciso de um intermediário. E isso, então, significa que essa moeda tem um valor subjetivo. Ok, toda moeda vai ter um valor subjetivo. Eu não sou economista, eu sou contador, o Silvio é contador também, mas se tiver um economista aí, se eu mentir, confirma. Toda moeda tem um valor subjetivo. Por quê? Porque desde o acordo de Bretton Woods, um acordo que ocorreu nos Estados Unidos na década de 70, se eu não me engano, 1976, não existe mais lastro ouro para a moeda. Antes, um país, para emitir moeda, ele tinha um tanto de ouro que ele reservava, e isso era o que dava o lastro para a moeda. Né? O que valia a moeda? Na verdade, era um papel que valia um dinheiro sobre uma cota de ouro que o governo tinha guardado, num grande forte. E aí, a hora que eles viram que não tinha ouro suficiente, principalmente os Estados Unidos, para emitir a moeda que eles queriam, eles falaram, bom, a gente vai emitir moeda, a gente vai ter a reserva do governo, mas eu não tenho a moeda, então eu tenho um valor subjetivo na moeda. Toda moeda tem um valor subjetivo. Só que as moedas, elas têm um certo lastro. Não é mais um lastro em ouro, mas é um lastro do governo. Qualquer moeda de qualquer país, você vai pegar a cédula, você vai ver que tem lá, ela tem o nome do país, tem um Banco Central, né? A moeda brasileira tem a assinatura do presidente do Banco Central, do ministro da Fazenda. Por quê? Para mostrar que aquilo lá tem um lastro que é a responsabilidade do governo sobre aquele valor. Claro, se o governo imprimir mais ou menos, vai valer mais, vai valer menos, mas tem um lastro. Tá? A criptomoeda não tem lastro nenhum. Se a gente pensar no modelo original da Bitcoin, não tem lastro nenhum. A pessoa vai lá, instalava o programa, ficava rodando esse programa fazendo a mineração, né? Um software de computador fica ligado e rodando o processamento para achar combinações matemáticas que atendam certas regras. A hora que ele achava, ele falava, você minerou tantas unidades de Bitcoin. Às vezes, hoje em dia, nem se minera mais unidades, se minera fração, né, de unidade. E não tem lastro nenhum. Você não pagou isso para ninguém, ninguém recebeu dinheiro. Então, a Bitcoin ela não gerou vantagem econômica para ninguém, nem para o criador dela, que ninguém sabe direito quem é até hoje. Né? Tem na internet lá o pseudônimo do Satoshi, mas ninguém sabe quem é. Tem quem especula que não foi uma pessoa, foi um grupo de pessoas
Então, ninguém originalmente ganhou dinheiro. Falou, vou inventar criptomoeda, vou ficar bilionário. Ninguém ficou. Mas essas pessoas começaram a ter essa moeda, começaram a gerar, então, um sistema de confiança. Olha, eu pago tanto, eu aceito tanto, e esse valor subjetivo, por meio desses tokens, possibilitaram, então, que as criptomoedas começassem a ser negociadas e trocadas por dinheiro real. Olha, te vendo a minha Bitcoin, você me paga tanto. E isso começou a ser negociado em bolsas online, né, em empresas de trade online, e as pessoas começaram a comprar, a vender. Então, eu tenho mercados online que fazem isso, e tem esse valor. E, obviamente, isso gera uma oscilação, uma volatilidade, né? O preço sobe, cai muito grande. Por quê? Porque, apesar de não ter lastro, originalmente na Bitcoin, isso varia de modelo para modelo, mas originalmente na Bitcoin, o cara falou, bom, eu não posso sair criando Bitcoin à vontade, porque vai chegar uma hora que, se criar à vontade, vai virar infinito, uma coisa que tem infinito, qualquer pessoa tem, não tem valor nenhum. Né? O valor das coisas se dá pela sua raridade. Não é isso? Então, todo mundo aqui, os meninos, quando eram moleque, lá tinha figurinha, não era a figurinha que era mais rara lá da seleção, que valia mais? Ou era aquilo que é mais difícil, é mais raro, vale mais? Isso vale até hoje para a gente adulto. Né? Então, ele pensou isso e falou, bom, eu preciso dar um jeito de limitar. E, matematicamente, isso foi limitado para seguir a mesma curva do ouro. Ou seja, em tese, o mesmo tanto que se consegue extrair de Bitcoin seria o mesmo tanto de ouro que existe no planeta Terra. Então, é finito. E, assim como a exploração do ouro, hoje em dia, então, 1000 anos atrás, você achava ouro fácil. Né? Hoje em dia, a maior parte do ouro já foi minerado. Se achar ouro é mais difícil. Então, tem uma curva. E a mesma coisa no Bitcoin. Quando, no começo, se ia fazer a mineração, você achava muito mais. Hoje em dia, aumenta a complexidade, fica mais difícil você achar. Então, você vai gastar muito mais horas de computador processando para conseguir uma unidade menor de Bitcoins. Ok? Bom, só que desde a década de 70, a quantidade de ouro já não é suficiente para as negociações no planeta Terra. Por que em 2010 para cá isso seria? Então, eu tenho uma base monetária pequena. Não tem muita Bitcoin. Claro, a Bitcoin ela tem uma vantagem que ela pode ser infinitamente, não infinitamente, mas uma quantidade quase que infinita de fracionada. Né? Você consegue fracionar uma mesma Bitcoin. Você lembra quantas casas decimais eram? 9, né? 9 casas decimais. Pode falar. Parece que eu vi que teriam sido distribuídas 21 milhões de bitcoins. Isso. A base total, se não me engano, são 21 milhões. Não que já estejam distribuídos, ainda uma parte delas está minerando. Mas é essa limitação mesmo. E aí o que acontece é isso. E como eu tenho uma base não muito grande, se tem muita gente comprando, muita gente vendendo, isso gera uma oscilação maior. Por isso é que subiu para caramba, depois despencou. Claro que tem movimentos de gente comprando e vendendo, não só pensando na finalidade de moeda, mas pensando em poder fazer atividades ilegais também, porque se isso aí não passa por banco, está fora do radar de qualquer Receita Federal do mundo, está fora do radar de qualquer polícia do mundo, e eu consigo mandar de um lado para o outro do mundo, virtualmente, dinheiro, de maneira rápida e fácil. Então, é óbvio que essas oscilações também vão estar relacionadas com momentos que podem ocorrer movimentações em função disso, sejam elas legais ou ilegais. Tá? Não estou falando que todo mundo que usa é bandido, mas também não estou falando que não pode ser usado. A gente assume que tem uma parte que está sendo negociada dentro desse objetivo. Hoje, a gente tem algumas milhares de criptomoedas. Né?
As 3 maiores em nível de capitalização, de valor, somado tudo que tem negociado no mercado, é Bitcoin, a Ethereum e, se não me engano, a terceira é a XRP. Mas as 2 mais conhecidas são a Bitcoin e a Ethereum. Por quê? Porque qualquer pessoa pode entrar na internet, você entrar no Google e procurar como criar uma criptomoeda, você vai achar lá uma receitinha de bolo, você vai fazer, e aí? O problema é as pessoas acreditarem que a sua criptomoeda tem valor. Então, eu poderia criar aqui o Botelho Coin e falar, vamos negociar isso. Vou começar a dar pontos na minha matéria com isso, cara. Criar uma criptomoeda para distribuir pontos. E aí, para ver se tem valor. É óbvio que as pessoas não vão negociar isso só porque eu sou legal pra caramba. Então, tem que ter uma lógica por trás para gerar essa ideia de valor, né? Esse uso como sendo um uso de valor. Beleza? Então, dito isso, a primeira pergunta que vem é se criptomoedas são ativos. Né? E aí, eu trago aqui 2 definições de ativos. A primeira, da esquerda, é a definição atual no CPC, da estrutura conceitual, de que o ativo é um recurso controlado pela entidade, então eu controlo. Como resultado de eventos passados, então aconteceram coisas no passado que me possibilitaram esse controle, e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Tá? E por que eu falo que essa é a definição prévia de ativo? Porque ela é atual do CPC, mas desde o final de 2018, o IFRS soltou uma nova estrutura conceitual, que ainda não foi traduzida pelo CPC no Brasil, mas que vai começar a valer a partir de 2020, que muda um pouco. Né? Ou seja, a nova definição, a definição revisada de ativo, é de que ele é um recurso econômico atual, né? Então, para dizer que ele já é existente. Né? Não é alguém que passou lá e falou, semana que vem eu vou te dar um presente. Não, isso não existe ainda. Então, ele é atual, ele já existe. Controlado, então eu posso fazer o que eu quiser pela entidade, né? Então, isso envolve em controlar riscos e benefícios, como resultado de evento passado. E aí a nova definição diz que um recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Isso mudou um pouco porque essa ideia de futuros benefícios econômicos dava uma expectativa de que eu teria que gerar benefício econômico. E, na verdade, o conceito de ativo não quer dizer que hoje, obrigatoriamente, ele gere benefício econômico, mas que hoje eu entendo que ele tem um potencial de gerar benefício econômico. Ou seja, o conceito não mudou muito, tá? Só mudou a redação. Na verdade, essa é uma tradução minha, porque não existe ainda uma tradução oficial em português, no sentido de que eu estaria deixando mais claro a definição de ativo. Tá certo? Então, o que mudou? Né? Só para... Por favor. Boa noite, pessoal. Deixa eu só falar qual que é o meu papel aqui, né? Porque... o papel dele é falar que eu estou errado. Eu tenho colegas aqui, né? E o pessoal está estranhando porque eu estou aqui, né, falando sobre Bitcoin. Né? Na verdade, não estou falando sobre Bitcoin, vou vir falar sobre contabilidade, né? Talvez seja a única coisa que eu conheço um pouco, né? E aí, quando a gente vai falar de Bitcoin, a gente fica com aquela impressão de que, na verdade, não entendo nada de contabilidade, né? Tá certo? Porque tem umas coisas assim que parece que escapam à mão. Mas eu só queria fazer aqui um comentário, né? Porque eu estava pensando por que a razão, né, separar essa coisa, né, essa definição em 2 partes, né? Tá certo? Então, primeiro definir o que é ativo, depois definir o que é recurso econômico. E uma das coisas que eu pensei, né, foi na questão da própria mudança que teve na norma de arrendamento, né? Porque agora se passou a reconhecer direito de uso, né? E
Sim, alguns direitos de uso, por exemplo, alguns intangíveis, etc., já vinham sendo reconhecidos, né? Mas poderia haver uma confusão entre o direito de uso de um recurso e o próprio recurso, tá certo? Então, quando a gente tem a definição ali prévia, né, de ativos como um recurso controlado pela entidade, pode dar a confusão, bom, mas o recurso não é o direito de uso do avião, e sim o avião. Então, eu não controlo isso, tá certo? Agora, quando se coloca, né, o recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, isso também abrange, né, o direito de uso, né? Pelo menos fica mais claro, né, tá certo? Que o direito de uso também é um ativo. Tá bom? Mas continua aí que a gente vai discutir esse Bitcoin ativo. Pô, obrigado, eu adorei esse exemplo, vou até usar nas minhas aulas, que é muito bom. Então, na verdade, o que muda é um pouco isso que o Silvio falou, né? Tem uma definição separada, então um ativo, ele é um ativo por ser um recurso econômico, não necessariamente o ingresso final do benefício. A ideia um pouco que eu falei dessa questão do fluxo esperado, tirar um pouco disso, uma vez que essa baixa probabilidade também poderia afetar o reconhecimento. E aí, quando eu olho essa definição e penso, eu sou uma empresa, não vou entrar no mérito no modelo de negócio, a gente vai falar disso mais para frente, mas eu tenho um Bitcoin, que pela cotação deve estar hoje uns 4 mil, 4, 5 mil. Oi? É 5 e pouco, né? Aí em reais dá quanto? 22 mil. Esse 5 mil e pouco está em dólar. Perfeito. É bom conversar com quem tem bastante Bitcoin, que sabe o preço. E aí... isso aqui é só para ver quem se integra. Não é nem frações, hein? Não é nem frações. Não é nem frações, já sabe o cheio. E aí você fala, bom, eu tenho isso aí, né? Bom, é um recurso econômico? Sim, tem valor, né? Tem um valor. É controlado? Eu acho que controlado é talvez a maior vantagem da criptomoeda, porque você realmente controla. Quer dizer, eu pego o hash, o token, e se eu quiser pagar para alguém ou mandar para alguém, eu mando para quem eu quiser. Então, realmente, o sistema da blockchain possibilita que a única pessoa que vai ter acesso àquele Bitcoin é quem tem o acesso ao token que dá controle sobre ele. Ah, não, mas eu não tenho o token, eu coloquei numa corretora de Bitcoin. Tudo bem, mas está lá na sua conta, você tem controle, qualquer momento você começa você pode movimentar. É resultado de evento passado, aquilo ali não surgiu do nada. Isso é interessante, porque mesmo a criptomoeda sendo digital, ela não surge do nada. Ou você minera, e aí você teve um esforço para fazer isso, né? Um esforço, um custo computacional, algum computador ficou ligado, ficou gastando energia, teve um investimento para isso. Inclusive, existem empresas que só alugam servidores virtuais, você não precisa comprar o computador para processar. Porque os melhores processamentos de Bitcoin não são computadores, são placas de vídeo da NVIDIA. Né? Então, o pessoal monta uns computadores só com 50 placas de vídeo para ficar processando. E aluga isso pela internet. Então, você pode alugar para você minerar Bitcoin. Mas eu tive um custo. Então, eu fiz alguma coisa. Ou eu comprei, ou eu recebi por algum motivo. Né? Então, é resultado de evento passado. E que eu tenho um potencial, um direito de gerar um potencial benefício econômico futuro. Aí é onde talvez possa haver alguma dúvida. Né? Porque o valor da Bitcoin é subjetivo. Então, eu acho que quando eu falo das principais criptomoedas, Ethereum e Bitcoin, principalmente, que têm valores consideráveis, eu não tenho dúvida de falar, bom, tem potencial de benefício futuro. Né? Mas outro dia eu recebi um e-mail lá falando, os criadores de tal empresa estão lançando uma criptomoeda. Se você cadastrar o seu e-mail aqui, você vai ganhar 100 unidades. Será que tem benefício futuro isso? Né? Será que vai ter benefício futuro? Aí eu desconfiaria que isso seria um ativo. O que você acha, Silvio? É um ativo ou não é? Mas quem tinha que fazer essa pergunta era eu, pô.
perguntei primeiro, pô. Sacanagem. Minha mãe me ensinou que não se responde uma pergunta com outra. Ó, Então você responda. eu acho que assim, o que pode dar mesmo confusão, né, sobre se é ativo ou não, é uma discussão que surgiu aí, não sei quando é que surgiu aqui, mas eu vi isso aqui passando, né, de que, bom, o Bitcoin pode não ser uma moeda, mas um meio de pagamento. Tal como é, por exemplo, o cartão de crédito. Isso também é um ponto interessante. Fala aqui. Acho que o dilema é investimento ou meio de pagamento. E não moeda ou meio de pagamento, porque aí seria a mesma coisa. Acho que é um investimento ou é um meio de pagamento. Eu acho que seria a questão central dessa. Isso, ótimo. E aí você tem um problema, né? A contabilidade ela deve representar a essência econômica, certo? E pelo que a gente está falando aqui, eu acho que Bitcoin pode ser um meio de pagamento e pode ser um investimento. Seja como característica de moeda de reserva de valor, eu deixo meu dinheiro lá, imaginando uma valorização, ou mesmo que não tenha valorização, mas para ter o valor do monetário dela protegido. Então, eu acho que um pouco disso é um pouco do modelo de negócio do que a empresa está fazendo com isso, com a criptomoeda, né? Eu vou vir aqui, porque eu acho que esse slide, então, encaixa bem um pouco nisso. Porque outra coisa é discutir, né, se ele é ativo para todo mundo. Tá certo? Acho que você vai entrar nisso, né? Isso. Deixa eu só ver o que é aqui. Isso. Depois a gente fala. Então, pegando essa tua pergunta, Godoy, é um pouco disso. Eu tenho um processo que a Bitcoin... Eu posso ser uma mineradora, eu sou uma pessoa que resolvi minerar Bitcoin. Certo? Na mineração, eu tenho um custo associado. Então, eu vou ter que reconhecer o custo e a estocagem disso. Eu acho que eu tenho, como forma de investimento, eu posso comprar Bitcoin, e aí cabe bem no que você falou. Eu posso ser uma corretora, e aí, na verdade, é como se eu fosse uma corretora de mercado de ações. Então, na verdade, eu estou negociando, intermediando ou custodiando, eu estou guardando as bitcoins de alguém que não são minhas, mas eu não sei se eu deveria reconhecer nesse caso se é ativo. Ou pode ser um meio de pagamento. Eu substituo o banco ou a operadora de cartão por um recebimento como criptomoeda. E eu acho que aí pode ter tratamentos diferenciados. Eu acho que a gente podia discutir um por um, né? Desses Porque aqui, olha né? só, vamos pegar da mineração, né? O cara está lá investindo, pelo menos está gastando uma grana, tá certo? Para poder minerar, porque ele está gastando com energia elétrica, teve que comprar equipamento, etc., né? E aí eu poderia pensar, bom, então esse cara gastou uma grana, ele está então gastando num ativo, né? Tá certo? Ele está ali acumulando um ativo. Agora, ele só poderia ser ativo se eu tivesse uma alta probabilidade que aquele gasto iria trazer um benefício econômico. Existe isso? Ou seja, sempre que eu minero, eu vou conseguir chegar? Existe. Então, sempre que você minera, você vai conseguir chegar. É claro que hoje eu preciso minerar não sei quantas mil horas para minerar um Bitcoin. Tudo bem que eu não preciso minerar um Bitcoin inteiro, eu posso conseguir minerar frações. Mas eu preciso minerar. E a grande vantagem do sistema da Bitcoin e da maior parte das criptomoedas que são abertos na blockchain é que... Lembra que eu falei que a blockchain está esparramada na internet, certo? Então, quando eu tenho uma operação, alguém manda para mim um Bitcoin ou eu mando para alguém, como que isso vai ficar registrado? Porque essa operação vai adicionar um novo bloco na cadeia, vai repassar para todos os servidores. E quem são esses servidores? São justamente os equipamentos que estão fazendo a mineração. E
Ao fazer a mineração, então, além de ganhar dinheiro encontrando bitcoins, eles também ganham dinheiro validando as operações, porque uma pequena fração das operações que são validadas ficam para remunerar o servidor que fez a validação. E esse servidor é a máquina que está minerando. Então, sim, eu vou ter. Vai demorar hoje em dia, obviamente, mais tempo, o custo vai ser maior, mas eu vou ter. É só uma questão de tempo e não de probabilidade. Exatamente, é só uma questão de tempo e não de probabilidade. Pode ser que, por sorte, você consiga minerar mais ou menos, faz parte do processo, mas você vai ter benefício. E aí, eu vou falar isso porque, assim, primeira coisa, não tem uma regra contábil específica para criptomoeda. Depois até valeria a gente discutir se vale a pena... A gente está aqui hoje, né? Mas eu acho que depois vale discutir se deveria ter ou não. Mas hoje não tem. Pensando, eu gosto sempre de fazer uma analogia que tente mostrar a essência econômica. Para mim, uma mineradora... E existem empresas que são mineradoras de Bitcoin. Nos Estados Unidos tem uma empresa de capital aberto que se dedica a minerar Bitcoin. Ela é como uma Vale que minera minério. Quer dizer, se eu vou lá e minero e acho, aquilo é um ativo, porque eu sei que eu consigo vender. Mas até eu vender, aquilo para mim é um estoque. Ele fica lá como estoque. Por ser uma commodity, até eu posso pensar... Estoque entre aspas, né? Porque também não vai encaixar direito na definição de estoque do CPC 16, né? Então, mas aí... Você tem a definição do estoque aí? Você não trouxe? Eu não trouxe, mas eu consigo trouxe achar. Trouxe umas definições rápidas. Essa... Mas esse é um primeiro problema. Porque assim, nunca vai achar a definição perfeita. Né? Agora, se a gente pensa na definição de ativo, eu acho que cabe na definição de ativo. Eu tenho que pensar qual ativo que eu vou reconhecer nesse caso. Né? Como eu estou minerando e o meu objetivo como mineradora não é comprar para deixar parado esperando valorização. Assim como uma mineradora de ouro não minera o ouro para deixar parado esperando o ouro valorizar. Ela minera para vender. Nesse sentido, eu entendo que encaixa na definição de estoque. Você não acha que vale, não? Pera que eu estava tentando abrir. Estoques são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios, em processo de produção para venda ou na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviços. Mantido para venda no curso normal dos negócios. Em processo de produção para venda. Não, mas eu acho que encaixa no primeiro. Não, mas aí veja, você comprou, mantém para vender, né? Aqui isso, poderia ser mais em processo de produção, né? Porque na verdade. Não, mas ele não está em produção, porque assim, a partir do momento que eu minerei, eu já tenho. Você fala controle. depois de ele já. Depois de já minerado, entendi. Minerado. Tá. Não, mas veja, ó. Porque eu estava, na verdade, estava pensando no raciocínio de, bom, eu estou tendo custos, eu estou ali acumulando custos, tá certo? Para formar esse estoque de Bitcoin. Isso. Tá certo? Mas aí a gente vai ter que entrar na questão de mensuração, né? Vai entrar já? Não, primeiro definir aqui a questão de definição, né? De mensuração? Vai entrar já na mensuração? Porque, veja, será que, mesmo que seja tratado como estoque, né, deveria ser mensurado a custo, como diz o CPC 16, né? Tá certo? Porque, vamos imaginar o seguinte, né? Pode ficar cada vez mais difícil de você conseguir uma Bitcoin. Tá certo? Sim. Portanto, mais difícil significa mais custoso para você obter isso, no nascimento dela já está definido. Cada vez mais vai ser mais custoso. Não é? Então, agora, ele não vai guardar isso só para, tipo, tio Patinhas, né, cara? Ele vai guardar para vender, né? Tá certo? Exatamente. Então, será que a forma de fazer com que expresse melhor a realidade não seria mensurar valor justo? Essa é uma boa pergunta, né? Porque assim, se eu trato como estoque, a norma de estoque vai dizer para mim
que eu tenho que reconhecer pelo custo. E o custo, para mim, é o custo associado ao processamento e à estocagem, os servidores. Né? Então, porque o custo, na verdade, quer representar o valor que você vai O receber, esforço do tamanho que do eu- benefício do econômico que você vai ter, tá certo? É o mínimo do benefício que eu vou Exatamente, recuperar. espera que seja o mínimo do benefício, né? Correto? Isso. Agora, não parece que isso está garantido, né? Não me parece. Isso não vai estar garantido, mas isso também não vai estar garantido para um ativo físico. Eu poderia gastar para minerar ouro e o preço do ouro despencar e o que eu gastei para minerar ser maior. Eu vou fazer o quê? Eu baixo pelo valor recuperável. O problema é que no meu balanço a Bitcoin hoje, que está com um valor razoavelmente alto, não está mais nos 20 mil dólares, que eu vi 10 mil dólares, sabe quantos mil dólares que bateu, mas também não é um valor baixo. Então, com certeza, é um valor maior do que o custo da mineração. Aí eu deixo ela no meu ativo no estoque, ele não fica reconhecido a valor justo, ele fica reconhecido a custo. E aí é ruim, porque eu tenho um estoque, mas se for classificar como estoque, ele não fica reconhecido a valor justo, ele fica reconhecido a custo. Então, uma Bitcoin que vale lá 20 mil reais vai estar reconhecido no meu estoque por 1 ou 2 mil reais, sendo que o valor de mercado dela é 20. E aí o problema é que a representação talvez não ficasse tão boa, né? Então, Você vê, né? Então, nesse caso, o que acontece? Apesar de, tecnicamente, estoque parecer ser a melhor opção, ele não gera uma essência econômica do valor, né, ele não gera uma representatividade fidedigna do valor daquele ativo. Então, estoque não é uma boa classificação para uma mineradora. Talvez eu estou falando muita besteira, Imagina. sim, mas eu sou Não mais contadora que a também. gente, fica Eu tranquila. sou contadora também, né? Talvez enquanto a pessoa efetivamente não consegue um Bitcoin ou fração de Bitcoin, está minerando como ativo intangível. Pensar no ativo intangível aí, porque não está efetivamente, acho que não acontece. Assim, ainda pode gerar ou não. Eu estou pensando assim, no caso, como sistema, como assim, tá formando alguma coisa, uma formação, mas não é. Aqui o que a gente estava falando era depois de já minerado. Você está falando do processo durante a mineração. Um pouco antes. Assim, durante, né? Durante, Isso. não o minerado. Eu estou pensando no antes também, assim, como já ir classificando. Então, essa classificação de intangível também é uma classificação possível. Tá? Não só especificamente para esse caso, mas em muitas situações. Até para quem comprou, ou para quem tem a posse porque recebeu no modelo de negócio. Então, essa definição eu tenho de cabeça. É um ativo não monetário, identificável, sem substância física. Não monetário não cabe. O problema é que a definição de intangível não cabe, né? Porque ele especifica que é não monetário, né? E eu tenho também um problema no intangível, que é o seguinte: quando eu minero, eu cheguei no reconhecimento inicial, né? Eu minerei a Bitcoin. Então, eu vou reconhecer ela como intangível pelo valor de mercado dela, que hoje está lá 20 mil reais. Se daqui um mês esse Bitcoin subiu para 30 mil reais, no Brasil eu não posso reavaliar intangíveis. Ele continuaria no meu balanço a 20 mil. O IFRS até permite a reavaliação, né? O que proíbe no Brasil é a lei, é a 11.638. Só que o processo de reavaliação também no IFRS, ele não é assim, subiu hoje, subiu amanhã, você já vai reconhecendo. Você tem que parar uma vez por ano
fazer uma reavaliação é um processo chato, é um processo complicado, né, custoso. Então, até essa sua sugestão, a gente acabou levantando muito material do que as empresas de auditoria, do que os órgãos de contabilidade têm falado, e o CPA, que é o CFC do Canadá, eles dão essa recomendação: classificar a criptomoeda como sendo intangível, mesmo ferindo a definição do IFRS. E mesmo eles falando, olha, se tiver variação de ganho ou de perda, porque aí a perda baixa no impairment, a perda baixar como impairment no Brasil também não seria problema, porque caiu o valor e reconhecer essa perda. Eles falam, você vai fazer só esporadicamente. Mas é uma sugestão manca, ela não resolve também. Né, Silvio? Mas assim, esquecendo um pouco a definição, né, o que normalmente a gente coloca intangível? Né? Coloca software, coloca patente, coloca esse tipo de coisa. Né? São coisas que até estariam no imobilizado, né, mas não tem substância física. Tá certo? Então, é um tipo de ativo que você usa, né, ou está ali à sua disposição para usar, que teria mais ou menos a mesma natureza de imobilizado, né? Só que tem digamos, uma capacidade menor, né, de liquidez, digamos assim, tá certo? Então, não me parece que encaixa na natureza de uma Bitcoin, né? Tá certo? Mas uma coisa que a gente poderia pensar... Vou até deixar nesse slide, porque esses slides são as possibilidades de tratamento. Isso. Intangível é uma delas. Outra possibilidade que está ali é instrumentos financeiros. Né? Bom, eu poderia, então, tratar, né, uma Bitcoin como instrumento financeiro, e eu trouxe a definição aqui, né, da moeda tradicional em papel. Qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para a entidade e a um passivo financeiro e um instrumento patrimonial para outra entidade. Então, veja, a característica de qualquer instrumento financeiro é que você tem dois lados. Né? Então, você tem de um lado o recebível, do outro lado você tem o pagável. Né? Mas não me parece ser muito a natureza também da Bitcoin. Não, porque você não tem outro lado. Não tem outro lado. Você não tem quem Tem um pague. cara que está te devendo. Se você falar, eu quero trocar minha Bitcoin, imagine que ninguém mais quer comprar. Quem vai trocar para você? Hoje você compra ou vende para você realizar ela, transformar ela em dinheiro. Aí você tem que vender para alguém que queira comprar. Quer dizer, eu não tenho como, num instrumento financeiro, que alguém obrigatoriamente do outro lado vai ter que me pagar por aquilo. Então eu também não encaixo. Você tem, é como estoque. Eu tenho. Imobilizado, eu tenho. Tá certo? Não tem outra pessoa do outro lado, né? Mas vira esse problema. Opa! Um ano atrás, ou um ano e meio atrás, ele já não virou commodity? Não tinha Então, virado? Alguma coisa assim? Já não está... Tem gente que entende que é como commodity. Né? O que é uma commodity? É um ativo, é uma coisa padronizado. Né? Então, todos são iguais, o que de alta liquidez. Né? Então, eu consigo comprar e vender, o que também atende. Com informações de preço amplamente conhecidas, que é o mais próximo do que a gente chama de mercado ativo, né? Muitos compradores, muitos vendedores, com cotações. Então, sim, você entrar na internet, você tem várias casas de sites de compra e venda, de corretoras de criptomoeda, de Bitcoin, que você consegue comprar ou vender. Então, sim, ele é uma commodity. Só que ele não é uma commodity nos termos tradicionais. Né? Porque hoje, quando você fala em commodities, eu não tenho uma norma contábil para commodities. Se são commodities em contratos, como, por exemplo, opções, ações, que são commodities, são instrumentos financeiros. Se são commodities agrícolas, por exemplo, sacas de café, caixas de laranja, são estoque. Né? Então, na verdade, não existe uma norma contábil para commodity, porque depende da natureza da commodity.
Então, a gente entende que é uma commodity, mas ela não encaixa em nenhuma das demais naturezas que poderiam ser reconhecidas. Porque o fato de eu saber que é uma commodity traz uma ideia muito boa, que é o que a gente vai falar depois da mensuração. Uma commodity é fácil de mensurar ela a valor justo. Por quê? Porque eu tenho cotação no mercado. Né? Não preciso pensar no custo, não importa quanto custou para mim. O que importa é o quanto vale no mercado, porque eu tenho essa informação. Se você procurar no Google aí, você acha, ou na bolsa que você estiver negociando a criptomoeda, você acha. Então, eu tenho esse problema. Então, sim, é uma commodity, mas ainda não resolve, porque eu não tenho um tratamento específico para commodity. Né? Então, dentro dessa ideia, bom, minerou, tudo bem. Já vi que estoque não serve. Comprei. Beleza, eu comprei lá como forma de investimento. Né? Se eu comprei como forma de investimento, significa que eu comprei esperando que valorize. Os investimentos, tradicionalmente, estão aonde? Em instrumentos financeiros. Né? Por quê? Porque não é caixa equivalente caixa. Porque caixa não é dinheiro. Eu trouxe a definição de caixa. Opa, fala aí então. Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Então não é isso. Mas e o equivalente? Numerário em espécie significa papel, dinheiro, né, nota em cima de nota. Oficial. Né? Exatamente. E depósito bancário disponível não está depositado no banco, né? Mas assim, será que a gente deveria levar isso a ferro e fogo aqui, depósitos bancários disponíveis? Então, eu acho que não, porque você não tem uma instituição por trás. Você até pode deixar a sua Bitcoin em custódia... Então, mas para que serve uma instituição financeira? Para garantir segurança de que aquilo está guardado, não é? Está guardado, ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar. Na verdade, os bancos surgiram assim, né? Os bancos surgiram na Europa, na Idade Média. A blockchain da criptomoeda não tem essa função também? Tem. Os bancos eram os mosteiros da Europa que o pessoal falava, tem meu ouro aqui, melhor construção em termos de forte, eram os mosteiros, o pessoal falava, posso guardar meu ouro aí, vocês cuidam para mim? Foi assim que surgiram os bancos. Hoje é virtual. Então, não é? Será que... Mas a norma diz bancário, né? Eu sei, bancário. Mas o que eu estava querendo chegar assim, bom... A verdade é que nós não temos norma para isso, né? Já tinha adiantado isso, né? Mas se a gente fosse sugerir, né? Vocês estão percebendo que ele está falando isso aqui é uma grande pegadinha do malandro, de não ter resposta. Não, a gente só trouxe vocês aqui para, no final, falar, não temos resposta. E aí bom, se fosse sugerir alguma mudança, né? Será que a melhor forma seria de modificar essa definição de caixa? Né? Porque, tirar o bancário aí... Tirar o depósito bancário, colocar alguma coisa como algum meio de depósito garantido... Protegido, sei lá. Eu gostei disso. Essa é nova. Essa fiz alguma coisa que desliguei aqui. Não. Essa é nova. Cada vez ele surge com uma nova. Essa é nova. Essa eu não tinha pensado ainda. Porque, essa assim, é boa. Essa é boa. Essa é uma boa, né? Mudar agora, a definição por outro lado, de veja, banco. Só que é uma coisa estranha, né? Porque caixa normalmente não muda de valor, tá certo? Então, o problema aí talvez a gente caia no conceito de moeda funcional, né? Se mudasse de valor, eu gostaria muito que o meu depósito saísse de R$100 para R$1.000, assim, de repente, cara. Então, mas ele não muda de valor... Muda, infelizmente. Ele não muda de valor porque o seu caixa está na sua moeda funcional. Não tem a ver com isso? Apesar de eu poder ter caixa em moeda estrangeira. Mas eu não poderia estrangeira. moeda funcional em Bitcoin? Eu poderia, ué. Então, mas aí o conceito de moeda funcional, você não deve ter aí, porque eu não imaginar nunca que a gente ia falar de moeda funcional aqui hoje, é uma moeda que você utiliza na tomada de decisão do seu negócio. Será que eu conseguiria ter um negócio que as definições de Bitcoin? Vai por que não? De custo e receita fossem Bitcoin? Porque, na verdade, hoje a gente usa o Bitcoin, mas assim... tem sempre aquela propaganda, né? Compre a pizza pagando em Bitcoin. Tem pizzaria que aceita Bitcoin, tem construtora que aceita Bitcoin para pagar o
o imóvel, a entrada do imóvel. Já tivemos dupla sertaneja que aceitava Bitcoin para fazer show. Quem que era? Você lembra de quem que era, Rafael? Mas tinha uma dupla, isso é fato. Eu tenho a imagem, eu guardo essas coisas. Tem uma dupla sertaneja, eu não lembro qual, que aceitava um Bitcoin. O Bitcoin caiu de preço, eles pararam de aceitar. Mas ninguém valora as coisas, ninguém de fato tem custos e receitas em Bitcoin ou em criptomoeda. Pelo menos ainda não. Ainda não, mas em tese é possível. É possível, é moeda, não é? Bom, a gente está considerando que é moeda, né? Não, receita, eu acho que receita até tem, mas... Sim. Sim. Não, então... Você tinha que ter me contado isso antes, negócio, para eu ter pensado um pouco. Não, eu acho que, realmente, se pensando em longo prazo, até pode você ter uma moeda funcional em criptomoeda. Eu não acho que isso vai acontecer nos próximos 15 anos, pelo menos 10, 15 anos. Mas eu acho que algum dia pode ser que isso aconteça. Mas eu teria que, obviamente, mudar o conceito de caixa. Porque se você adota como moeda funcional, você pode assumir como caixa. Alterando, obviamente, essa questão do depósito bancário. Agora, assim, parece ter muito mais uma natureza de um caixa que muda de valor. Tá certo? Ou que tem uma. Porque é como se você estivesse trabalhando com uma moeda estrangeira de alta volatilidade, né? Oscila muito. Eu tenho lá uma moeda estrangeira lá da Venezuela lá, que está só caindo, mas oscila muito. É uma moeda estrangeira. Eu posso ter uma unidade lá, eu tinha um valor em caixa que oscila. Mas cai. Eu acho que o problema não é a oscilação. Eu acho que o problema mas veja, a moeda estrangeira é caixa também. É caixa. Só que ele vai ser convertido por uma determinada taxa de conversão, né? Não é? Não, mas você tem taxa de conversão para criptomoeda, não tem problema. Você acha a cotação diária, tudo bonitinho. O grande problema que eu vejo é a questão é que ela não é uma moeda oficial para ser caixa. Então, na verdade, a solução mesmo seria mudar essa definição de caixa, pô. A do depósito bancário? Eu acho que sim. Na verdade, a minha melhor opção que eu vi até hoje era mudar instrumento financeiro, mas eu acho que você falou aí talvez fique mais fácil. É que eu acho que deveria mudar a definição de instrumento financeiro e tirar a obrigatoriedade da contraparte. Vou dar aula de instrumento financeiro. O que você acha de tirar a obrigação da outra contraparte? Eu estou falando aqui, eu estou olhando para ele, está só dando risada. Então, agora está na hora de você responder alguma coisa também. Não, eu estava pensando... Onde que está? Eu não entendo esse negócio de criptomoedas. Os alunos, toda hora que eu vou dar aula de mercado financeiro, eles me perguntam, professor, criptomoeda. Eu falo, essas coisas muito novas. Você fala que isso vai ser dado na criptomatéria que eles vão fazer no futuro. Eu falo, eu já tenho mais que 40 anos, já vivi muita coisa, então são coisas que eu não confio ainda, eu não costumo lecionar naquilo que eu não acredito. Então... Aonde que... Eu não sei. A empresa tem criptomoeda. Onde está essas criptomoedas? Onde que elas estão? Ela pode ter colocado numa conta de uma corretora. Ok, isso. É sempre uma corretora, não? Não, pode ser, mas ela pode simplesmente guardar a informação do token, que você pode guardar num pendrive. Né? Então, no bolso aqui você guarda no pendrive. Com isso aqui eu espeto, dou um comando e transfiro para quem eu quiser. Mas não necessariamente precisa estar na corretora? Não. Porque eu pensei que sempre teria que ter uma corretora. Aí atenderia a maioria das pessoas compra e vende porque assim, elas estão interessadas em comprar e vender. Então, pela corretora, da ordem de compra e venda fica mais fácil. Certo. Mas, por exemplo, quando você joga para uma corretora, você está abrindo mão da proteção da blockchain. Porque ela fica na corretora. Certo. Já ocorreram casos de corretora... Não estou falando para não usarem corretora, porque a melhor maneira de você estar comprando para investimento, de comprar e vender, é pela corretora.
Mas já ocorreram raros casos, mas ocorreram de corretoras que foram hackeadas e levaram, não tem como recuperar. E já ocorreram casos, teve um caso de uma corretora que faliu também e sumiu com a criptomoeda do pessoal. A última que eu vi foi que o cara da corretora morreu, né? Isso, o cara morreu. Aí a mulher não tem a chave lá. O cara morreu. A mulher do cara não tem a chave para O entrar. pior cara que eu conheço foi um americano que logo no comecinho ele minerou mais de 100, achei que tinha umas 200 ou 300 bitcoins. E ele achou que aquilo lá não valia nada, ele trocou o HD dele, que estava todas essas informações lá, e jogou no lixo. E ele chegou a gastar uns $10 mil tentando caçar isso no lixo depois, mas não achou. Mas se alguém for lá e achar, levou. Então, aí a minha questão, não sei se é uma questão, que se tivesse uma corretora, aí já atenderia mais próximo essa necessidade de ter uma instituição por trás, né? Já ficaria mais próximo de ter você falou instituição bancária, mas aí é a questão mais de semântica do que propriamente da definição, mas do que na prática. Porque tem a corretora que está fazendo o papel do banco, não tem nenhum problema, não teria nenhum problema quanto a isso. Agora, eu sempre achei que fosse muito mais parecido com uma moeda estrangeira mesmo, né? E só para o Silvio falou, mas a moeda estrangeira eu também tenho ela em espécie. Não necessariamente. Eu tenho $100 milhões, eu nunca tive um dólar no meu caixa. Ele sempre está só escriturado, né? Só está escriturado isso. Nunca peguei, né? Na verdade, as empresas, via de regra, elas não operam moeda estrangeira. Não tem um papel, né? É sempre escritural mesmo, como é aí também, né? Então, realmente, eu acho que fica muito mais parecido com essa definição de moeda estrangeira, mais próximo de moeda estrangeira, mas o que me apega, o que me afasta um pouco é essa muita volatilidade, porque meio de pagamento você não pode ter alta volatilidade, é uma regra de costumes do mercado financeiro, meio de pagamento não pode ter volatilidade. Então, por isso que criptomoedas para meio de pagamento já me deixa dar uma... Não pode ter volatilidade, porque como que eu compro um negócio hoje, 10 Bitcoin, aí eu vou pagar daqui 10 minutos, isso já flutuou enormemente para eu fazer a conversão. Aí é complicado. Bom, mas enfim. O caso de meio de pagamento, que a gente tem identificado, que tem acontecido na prática, é muito mais uma questão de marketing, como eu estava falando para vocês, do que necessariamente como modelo de negócio, né? Salvo raras empresas da área de games, que acabam tendo muita coisa na internet, a maioria é mais como um marketing, e quando começa a entrar num momento de oscilação muito grande, às vezes... A Microsoft era uma das maiores empresas do mundo que aceitava... Voltou a aceitar já? Né? Porque a Microsoft tinha muito recebimento por causa da plataforma do Xbox, de videogame, então você podia entrar lá e comprar o videogame, o jogo, pagando com Bitcoin, mas a hora que caiu muito, oscilou muito para baixo, eles falaram, no momento não estamos recebendo. Então era muito assim, eu não tinha uma oscilação diária, mas eu meio que ia ajustando de tempos em tempos. Então a hora que começou a oscilar muito, falou, não, melhor parar um tempo. Eles já tinham parado, voltaram, há um tempo atrás, eu lembro que a gente tinha visto, tinham parado. Mas a gente foi atrás de procurar essas empresas que anunciavam, não aparece no balanço de nenhuma. Tá? A gente procurou Microsoft, a Tecnisa no Brasil, que estava aceitando Bitcoin como entrada do apartamento. Lembram qual mais que a gente procurou? A Valve é de capital fechado também, de games. Mas a gente procurou uma meia dúzia que anunciavam que tinham recebimentos em Bitcoin para ver as demonstrações, se tinha alguma coisa. E não tinha menção alguma nas demonstrações. Nada mesmo. Só uma questão, dando um passo atrás aqui para ver se eu estou copiando. Quando eu acabei de fazer a mineração, onde está o dinheiro?
você achou uma sequência de alfanumérica bem grande e aquilo representa uma fração de uma Bitcoin. Mas ela ainda não é dinheiro, né? Ela vai virar dinheiro quando você efetivamente vender ela, fazer alguma coisa. Quando vender. Ela tem valor porque eu tenho cotação para aquela Bitcoin naquele momento. Então, eu sei o quanto vale aquela fração. Se o dinheiro, nesse momento, ainda não existe como substância física, entraria na definição de caixa, equivalente de caixa, mesmo mudando a questão bancária, de instituição por trás disso? Porque se tem um dinheiro no banco, é porque eu peguei no Selma 10 mil reais e coloquei no banco. Existe uma substância física lá no banco. Não, mas eu acho assim, não é tanto a questão do lastro físico. Até porque eu acho que em algum momento a gente, mais rápido do que a Bitcoin virar uma criptomoeda, virar um modelo de negócio, eu acho que os bancos centrais vão começar a usar dinheiros digitais. Porque a gente está muito próximo disso. Né? Mas, assim, não vejo como uma obrigação. Você, hoje em dia, pode ter títulos que são simplesmente escriturais, não existem fisicamente, mesmo assim, você reconhece eles. Então, acho que não é a questão da substância como física. Caixa. Reconhece como caixa. Não como caixa, mas, por exemplo, você pode ter tido transações que foram só bancárias, que não necessariamente você foi lá e colocou dinheiro no banco. E está lá no conceito de caixa, o equivalente caixa. Porque você ainda tem a figura do equivalente caixa. Fala aí o conceito do equivalente caixa, Silvio. Tá aqui. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em moeda, conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Tá certo? Por que ele encaixa? Porque muda muito. Muda muito de valor. Então, aí veja, tem uma outra definição, né, que é de ativo financeiro. Tá certo? Ativo financeiro é qualquer ativo que seja caixa, instrumento patrimonial de outra entidade, direito contratual de receber caixa ou outro ativo financeiro de outra entidade, ou de trocas de ativos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade sob condições potencialmente favoráveis para a entidade. Então, que aí é caso de derivativo, né? Então, aqui entraria como um direito contratual de receber caixa, caso isso estivesse depositado, né, caso essa Bitcoin estivesse depositado em outro lugar. Tá certo? Tal como é, né, uma moeda estrangeira, que na verdade não tem normalmente moeda estrangeira. Né? Ele falou que tem quantos? 10 milhões de dólares? Você dá aula na USP para quê, cara? Você gosta, tá certo? Tem 10 milhões de dólares, né? Tá certo? E não está, obviamente, debaixo do colchão, né? Está lá depositado em algum lugar. Então, como é que eu devo tratar isso? Devo dizer que isso é caixa? Né? Mesmo que opere em dólar, deveria dizer que isso é caixa? Tá certo? Ou será que é um ativo financeiro? Percebe? Então, essa questão do ativo financeiro, eu acho que ainda cai no ponto da contraparte, né? Eu acho que não... Caixa não tem contraparte, e é ativo financeiro. Mas sei lá, o governo não é a contraparte? O governo dá o valor do... O governo é a contraparte, não é? No caixa do dinheiro. Pode falar. Se me permite, eu gostaria de recuar um pouquinho no tempo, Claro. até o ano de 2001. Em agosto, foi editada uma medida provisória, a de número 2200, e ela foi novamente reeditada. Ela instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, a ICP. E por trás disso vem o conceito de criptografia assimétrica, em que existe a chave pública e a chave privada.
É bem semelhante com a estrutura da blockchain. Exatamente, elas são parecidíssimas. O que parece-me que difere é que numa infraestrutura de chaves públicas existe a terceira parte confiável, que ela assegura, ela retém a chave pública daquele certificado e autentica os eventos, as ocorrências, os documentos que são criados. E o que eu li, do muito pouco que eu li sobre a blockchain, é que ela foi criada para não necessitar dessa terceira parte confiável. O próprio sistema geraria a codificação, exatamente, e poderia fazer inúmeras atividades. Perfeito. É um conceito contábil de a essência deve prevalecer sobre a forma. Quem segurou um tanto disso, para daqui a uns dias começar a vender, ou está vendendo, está soltando no mercado aí, começa a valorizar, é algo parecido com um diamante. Dizem que diamante tem muito estocado na Europa, na região da Antuérpia, lá, e não soltam para não baixar o preço. Então, talvez seja essa a intenção de alguém muito inteligente, que teve uma sacada, uma ideia muito interessante. São diversas moedas, né? São diversas criptomoedas. E parece-me que é um sistema, essa autenticação, essa forma de autenticação, é para garantir a confiabilidade desse meio de pagamento, meio de investimento ou meio de ganhar dinheiro, de alguém ganhar dinheiro. Não, perfeito, eu acho que você está certíssimo. Quando eu falo desse assunto, até o pessoal às vezes vem mais interessado na criptomoeda do que na blockchain. Eu falo, olha, a blockchain vai influenciar mais o mundo, inclusive a contabilidade, do que necessariamente as criptomoedas. Porque o potencial é muito maior, né? É o que você falou. Eu conto os dias para quando eu tiver um sistema de todo o cartório ser toda uma blockchain, a gente não precisar mais ir no cartório, precisar resolver as coisas e essas coisas funcionarem. Então, isso tem. Eu não acho que o pessoal que criou, pelo menos da Bitcoin, que é muito bem documentado o início, porque é uma comunidade aberta, o pessoal compartilha. Então, eu não acho que o pessoal que criou no intuito de eu vou guardar para gerar valor. Mas eu conheço muitas outras moedas que foram desenvolvidas nesse intuito. Então, sim. Pode acontecer? Pode acontecer. De criar uma moeda, agora, olha, vamos todo mundo usar, as pessoas dão valor, e aí eu vou lá e vendo a minha parte, ganho dinheiro, e o mundo que se explode, e aquilo lá vai sumir. A gente está na fase do boom. Vai ocorrer uma fase de retração e de ficarem as poucas que vão sobreviver. A própria Bitcoin já passou por algumas discussões, pessoal que queria mudar a questão da blockchain dela para aumentar o fracionamento, para aumentar a codificação, criaram variações e até agora ela tem resistido, mesmo sendo mais limitada originalmente. Se é ela que vai ficar no futuro, não sei, né? Mas que a gente viveu a fase que a gente está na fase do boom, todo mundo criando a sua, sim. E aí algumas poucas vão ter uma finalidade mesmo de se manter e vão sobreviver. Então, tem um apelo especulativo extremamente alto como investimento? Tem. Né? Eu posso abrir lá e falar assim, outro dia não, já faz um bom tempo, foi ano passado isso aí, aquele cantor Akon estava anunciando que ele faria uma criptomoeda que ia chamar Acoin, né? E alguém pode ter falado, olha, isso é o futuro, e comprou, pegou a um custo muito baixo, e sei lá, se esse negócio for a moeda do futuro, essa pessoa vai surfar essa onda. Né? Mas não tem como saber. A gente não tem essa bola de cristal para ver essa história. Um pouco do perfil de contador é ser sempre meio conservador. Né? Eu lembro de colegas meus falar, não, criptomoeda, na época que estava $800. Eu falava assim, pelo amor de Deus, isso aí vai pelo ralo, isso aí não é nada, isso aí é nuvem. E tá aí. Agora, enquanto estiver aí, a gente tem que pensar como é que eu registro esse negócio. Tem que registrar, tem que reconhecer, eu tenho que lidar com isso aí.
Então, é um pouco do que a gente está tentando fazer. Mas ainda tem muita dificuldade. Né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, que eu falei um monte de coisa. Mas, pensando nos tratamentos, acho que boa parte a gente discutiu isso aqui, porque eu vou dar uma andadinha, senão a gente vai estender muito tempo e teria muita coisa para falar. Então, a gente falou de caixa, equivalente caixa, moeda estrangeira. Eu gostei muito da alternativa do Silvio, mexer na norma. Instrumento financeiro, que era até então minha melhor opção de tirar esse ajuste. Né? Como commodity, a gente já viu, não dá para resolver. Estoque tem o problema de não ter o valor justo. Intangível tem o problema da reavaliação. E aí tem uns doidos aí que falam em propriedade para investimento. Né? Por que propriedade para investimento? Porque quando eu compro uma propriedade, eu posso reconhecê-la a custo ou posso reconhecê-la a valor justo. Se eu reconheço a valor justo, qualquer oscilação de valor justo, eu posso reconhecer o ganho ou a perda como lucro. Mas você tem a definição aí Não de tem, propriedade? mas assim, propriedade é um imóvel. Propriedade é física, né? É físico, né? Então tem gente que fala assim, não, beleza, o jeito de contabilizar a propriedade para ele funciona, mas não é uma propriedade. Né? Então tem essas definições. Como eu falei para vocês, alguns falam dessa questão dos intangíveis aí, o CPA do Canadá, tem um país lá da Europa que eles dão esse indicativo, mas ninguém resolve. E aí tem o pessoal que fala, olha, deveríamos ter uma norma específica para esse negócio. Né? Eu, particularmente, não acho que deveria ter uma norma específica para isso. Eu acho que, assim, como tudo isso é muito novo, ainda depende muito de entender o modelo de negócio. Para que esse negócio vai servir? Né? Quer dizer, a gente falou como meio de pagamento, falou como compra, falou como mineração. Eu tenho o caso da corretora, que foi o único que a gente não comentou daqui, que na corretora aí eu já não acho que seja ativo da corretora. Então, porque ela mas não aí controla. Você me falou e me deixou um pouco confuso. Porque se o cara morre ou a mulher, né, Não, e a mulher não tem a chave... Em tese, a corretora pode controlar, porque assim, se você passa a sua criptomoeda, a sua Bitcoin para uma corretora, ele pode pegar aquela tua criptomoeda, vender, e amanhã ou depois, você falar, eu quero resgatar, ele vai lá, compra outra e te paga. Então tem controle ativo da corretora. Aí você passa a ter, na verdade, um contrato entre a corretora e a pessoa que está investindo. Aí sim é um instrumento financeiro. Aí você poderia reconhecer como instrumento financeiro. Mas aí continua o problema na corretora, né? Mas aí você assume o risco da corretora. Oi? Aí você assume o risco da corretora. A corretora quebrar, fraudar, alguma coisa assim. Não, então é um instrumento financeiro, né? Você está no risco de ter o crédito lá, né? Tá certo? Mas é um risco de encaixa. crédito, Mas encaixa. né? Uhum. Mas continua o problema, porque tem um cara que controla Bitcoin, né? Tem um cara que controla. Que é a corretora, no caso. Isso. Aí você deixa a tua conta lá e ele controla. Ou seja, do jeito que você falou, a corretora, na verdade, não faz só uma custódia. Não é que nem assim, o banco vai lá e dá a chavinha de uma caixa. Não, é verdade, Tá certo? é verdade. Ela não faz só uma custódia, não. É verdade. Onde o Godoy, por exemplo, deixa depositado os 10 milhões de dólares dele. São 100. 100 milhões. É tanto dinheiro que eu nem... Nunca vi 100 milhões na minha vida. Cara, nem 100 mil eu já vi na minha vida. Mas beleza. Então, assim, eu acho que a gente não precisa de uma norma nova, mas a gente precisa pensar, entender o que é o modelo de negócio. Né? E aí, como mensurar, eu acho que aí a gente tem base. Né? Deveria ser mensurado a valor justo. O problema é que as coisas que aceitam valor justo não aceitam, por alguma característica do instrumento financeiro, da propriedade, a criptomoeda, e as coisas que encaixam no conceito da criptomoeda, como o estoque, no caso da minerador, não aceita valor justo. E aí que fica o impasse do negócio. Mas, assim, precisa ser valor justo. Tá? Não tem como não ser. Por quê? Porque eu tenho inputs observáveis, eu tenho informação de mercado, informação nível 1, eu tenho cotações. Claro, tem variações.
vamos dizer assim, se eu pegar a cotação do real para Bitcoin, da Bitcoin para o dólar e do dólar para o real, não bate. Vamos dizer assim, existiria uma oportunidade de fazer esqueci o nome. Godoy. Arbitragem. Obrigado. Não está prestando atenção em Godoy. Descontar da sua nota de participação. Então, tem oportunidade de arbitragem. Não dá para arbitrar porque as taxas da corretora que você teria, ou as taxas cambiais, não valeriam a pena. Eu já fiz essa conta há uns 5 anos atrás. Tinha um amigo meu que era viciado nisso e ele me pentelhou até eu fazer a conta para ele mostrar que não valia a pena arbitrar. Porque ele ficava nessa, não, mas você pega aqui, sobra tanto. Mas não vai compensar. Mas, em tese, daria para fazer arbitragem, porque não encaixa perfeito. Agora, não tem problema isso acontecer, porque eu vou pegar o mercado que eu acesso, a corretora que eu uso, eu vou pegar a cotação do mercado que eu acesso, então não tem problema. Né? O problema de qual a melhor cotação, na verdade, é a cotação, assim como quando eu uso o valor justo do mercado que eu vou acessar. E eu, obviamente, vou ter que ter muito detalhamento de toda essa história. Mas, assim, de fato, o que a gente tem visto é que as empresas, pelo menos as nacionais e as internacionais, que têm declaradamente operações com criptomoeda, elas não têm mantido isso como criptomoeda nos seus balanços. Tá? Então, você quer falar uma coisa? Não, eu acho que elas simplesmente pega o dólar, é marketing. Né? Eu vou receber em Bitcoin. Aí eu pego o preço do meu produto, passo ele em Bitcoin, a hora que eu recebo eu já converto e está em dinheiro mesmo. Eu acho que com a mudança do governo agora, mudando na infraestrutura, investimento privado para estrada, para fazer um monte de coisa aí, e tem visto muito no noticiário econômico financeiro o termo arbitragem, no sentido que a gente conhece mesmo, para regulação. Então, as empresas estão arbitrando a regulação. Ela vai naquilo que é mais conveniente. Por isso que eu estou falando, as empresas estão arbitrando a forma de classificar. Ela vai colocar naquilo que é mais conveniente. Ela está fazendo arbitragem. Quando é mais conveniente para cá, ela põe para cá. Vale, exato. Ela fica arbitrando. Quando está uma cotação boa, ela recebe. Quando não está, ela bloqueia a opção lá de receber. Então, por enquanto, eu acho que as empresas estão arbitrando mesmo na hora de fazer a classificação aí da Bitcoin. Bem por aí. Mas eu acho que é um pouco disso. Então, assim, hoje a gente tem um problema prático, que é não ter uma classificação que atenda perfeitamente. Né? E aí o que a gente vai fazer? Eu acho que, assim, bom, se aparecer, eu vou reconhecer o valor justo. Tá, e aí, aonde eu vou jogar isso no meu ativo? Eu vou considerar que é um ativo, porque eu acho que tem essa classificação, e eu vou ter que representar isso e detalhar aonde eu coloquei. Mas não colocaria, eu deixaria segregado em alguma conta específica. E aí, dependendo se o objetivo é mais de curto ou de longo prazo, circulante ou não circulante, reconhecendo dessa maneira. Assumindo que não tenho norma específica para isso, não encaixa na definição de nenhuma das outras normas, então eu recorro à estrutura conceitual para definir isso. Recorro à norma do CPC 47, FRS 13, que diz como se mensura valor justo. Então, nesse caso, é adequada a mensuração valor justo, mas não digo que é nenhum instrumento financeiro, nenhum estoque, nenhum caixa, porque não vai ser nada. Na ponta do lápis eu não posso reconhecer nada disso. É exatamente isso que eu ia falar, né? Porque assim, se a gente chega à conclusão de que não existe nenhuma norma específica que se encaixa, você tem que recorrer à estrutura conceitual, né? Para isso que ela serve, né? Nós tratamos aqui, né, outro dia, do outro ativo que não tem tratamento específico, que é o crédito acumulado de ICMS, né? Também não tem onde se encaixa, não tem uma definição aqui que dá certo, né? Então, você tem que olhar para a estrutura conceitual. E a nova estrutura conceitual,
tá até um pouco mais difícil até de interpretar, né? Porque ela coloca a definição de ativo, claro, né? Mas assim, vai lá, beleza, você vai reconhecer um ativo, né? O que você tem que considerar? Você tem que considerar que é relevante, né? E representa de maneira fidedigna, né? Vai representar de maneira fidedigna se você fizer o reconhecimento. E a mensuração é a mesma coisa, né? Qual é o critério de mensuração que você vai usar? Tem que aquele que, né, que seja relevante, né, e represente fidedignamente. Então, assim, se a gente for pensar, deve reconhecer pela mineradora? Deve. Quando? Quando ela tiver, né? Claro, tá certo? Quando ela obtiver essa moeda. Por que é relevante? Porque essa informação, né, que chega ao investidor tem que dar a noção de que, olha, o cara conseguiu minerar uma moeda, tá certo? Custou tanto, criou e vale do nada, tanto. criou do nada, não do nada, né? Mas enfim, né? Mas ele custou criou tanto e certo? gerou tanto. Exatamente, né? Tem um determinado potencial de benefício econômico, tá certo? Então eu vou lá e reconheço essa moeda. E como é que eu mensuro? Bom, da maneira que mais bem represente, né, a natureza desse ativo, tá certo? Aí é talvez o único ponto que não há dúvida, é valor justo. Valor justo. Isso aí não vai ter dúvida, é valor justo. Não Então, assim, não é que não tem tratamento contábil, tem tratamento, mas é pela estrutura conceitual, né? Então, eu acho que pensando numa aplicação, ou seja, no balanço, por que a gente não chama esse negócio de caixa, se é caixa, se a gente acha que é caixa? Porque quando coloca, olha, não pode ter mudança de valor em equivalente caixa, é porque a pessoa que vai ler, na hora que ela bate o olho, tem que entender, bom, caixa é caixa, tá certo? Não é qualquer outra coisa, né? Percebe? Então, teria que ter uma nomenclatura separada. Você pode chamar de Bitcoin? Pode chamar do que você quiser, mas não pode chamar de caixa, né? Tá certo? Não pode chamar de instrumento financeiro, sei lá o que for. Então, a estrutura conceitual, sim, dá condições de a gente fazer a contabilidade. Você não vai deixar de contabilizar isso aí porque não tem norma específica, né? Segue a estrutura conceitual e justifica, né? Pelo menos a solução que temos à mão agora, né? E acho assim, da mesma maneira que a gente está conversando isso aqui, estão tendo mesas de discussões no IASB para as normas internacionais, do FRS, no FASB, e justamente é esse ponto, principalmente se deveria ter uma norma, se deveria ajustar, ou se vamos esperar mais um tempo para entender melhor o que essas criptomoedas vão fazer, e um pouco assim, estão um pouco cozinhando o ovo aí para ver se fica mais claro qual é o entendimento, e até lá é mais ou menos nesse caminho do que a gente está falando aqui. Acho que assim, não tem muita questão em relação à forma de mensurar. Sim, é a valor justo. O reconhecimento, porque sim, é um ativo, mas eu vou ter que deixar ele com uma classificação que não é nenhuma das normas específicas, porque não atende no detalhamento às normas específicas. Agora, valor justo pode ser se for Bitcoin, porque ela aproxima de uma commodity, ou é uma commodity. Sim, perfeito, certo? Mas perfeito. Não sei se uma outra moeda que ninguém conhece, né? Outra criptomoeda que ninguém conheça. Mesmo as mais malucas aí, as justo. Mais recentes, tendem a ter um cotação, valor, ter uma cotação. Em algum lugar que tenha referência sobre esse valor. Tem. Só se fosse realmente... Mesmo eu crio um agora e já vai ter uma cotação ou não? Não vai ter uma cotação, mas a partir do momento que alguém comece a negociá-la, então assim, é bem no estágio inicial. Se ela realmente consegue já uma base, você já consegue achar uma cotação dela. Então, isso tende a ficar bem divulgado mesmo. Mais alguma dúvida, pessoal? Muitas, né? João, aqui, João. Aqui na frente. Depois você pega? Sobre a empresa de capital aberto, que você falou que é uma mineradora, o que vocês chegaram a pesquisar efetivamente o que eles fazem com o início, assim, como contabiliza? Então, a gente olhou as demonstrações e, assim, é uma empresa americana, está tudo em dólar. Ela só fala que o negócio dela é minerar, então você vai lá, investe. É como se fosse um fundo de investimento, ele vai pegar o teu dinheiro, aplicar na mineração.
O que ele conseguir, ele vai pegar uma taxa e te devolver o excedente. Então, você meio que compra um risco junto disso. E como ele não mantém a criptomoeda, ele joga o seu valor como investimento, como custo, e assim que ele consegue a mineração, ele já realiza a venda e já faz a receita contra o custo e já apura o lucro. Então, ele não tem, como o tempo não é tão longo, né, ele consegue já, a mineração não é tão longa, ele consegue já, nas demonstrações trimestrais, já ter convertido tudo e está sempre fazendo isso. Então, o custo do que está exatamente naquele momento, ele acaba considerando como desprezível, não chega a ativar. Fica com estoque, não fica no estoque, não fica em nada, em lugar nenhum fica ali no ativo dele. Não fica. Ele está tudo financeiro. Depois já é revertido ele em dólar. Já pega o dinheiro, assim, já paga, a hora que ele minera, paga. ele já vende e já deixa legal. aquilo num fundo. Legal. Tá? Mas foi a única que declarava, pelo menos a nota explicativa explicava alguma coisa de Bitcoin. A gente mapeou todo o site da SEC, é a CVM americana, então tem todas as empresas de capital aberto, tem que passar informações lá. E a gente procurou tudo que fosse relacionado com cryptocurrency, Bitcoin, a gente pegou alguns termos e procurou no conjunto de todas as empresas. E a única que tinha detalhamentos era essa, mas mesmo assim ela não tinha nos ativos, ela tinha notas explicativas que explicavam esse processo. No Japão, aí eu já não procurei, não conheço o japonês, talvez tenha. O que a gente sabe, por não pesquisa muito prática, mas assim, por levantamentos que a gente tentou fazer, é que boa parte das empresas que trabalham com isso estão registradas em paraísos fiscais, principalmente do leste europeu. Por questões tributárias, por questões regulatórias, né? Boa parte delas são, inclusive, as maiores corretoras estão em países... qual que é o país lá que... Tem um país lá do leste europeu que os caras têm uma baita de uma legislação para apoiar isso aí, tem um monte registrado lá, não lembro se é... Ucrânia, não é? Eu acho que é Ucrânia. Vai adotar. Vai ter efetivamente na bolsa dele. Eu não lembro qual que é. Assim, tem muitas iniciativas agora de bolsa, de Banco Central, de usarem blockchain para poder fazer toda a escrituração. Vai negociar Bitcoin na bolsa. Tá. Esse aí eu não vi essa notícia. Mas é interessante. Se achar depois, você passa para a gente. É legal. Eu acho que faz uns 10 dias a 15 dias que saiu. 10 a 15 dias. Legal. Procurar saber. Mais alguma dúvida, pessoal? Diga, meu jovem. Tudo bem, Marcelo. Eu estava dando uma olhada aqui no Receita Federal, tem o perguntão dela aqui. E Como que eu declaro... Ela responde sobre criptomoedas também. Quem tem Isso. mais de 5 mil, né, em criptomoedas já tem que declarar. Isso. E eles falam onde que tem que ter declarado isso daí, né? Lá vai na ficha bens e direitos, outros bens. Isso. Uma vez que elas podem ser equiparadas a ativo financeiro. Isso. Porém, elas vão ser declaradas, logicamente, pelo valor de aquisição. Porque não há um órgão responsável pelo controle da sua emissão. Perfeito. No Brasil, assim como na maior parte dos países do mundo, inclusive toda a Europa e Estados Unidos, as receitas federais desses países não são bobas. Então, eles falam, olha, se você tem que declarar. E se você oferir ganho, porque comprou por 100 e vendeu por 1.000, vai ser um ganho de capital, você vai ter que oferecer tributação. E aí, por conta disso, eles usam alguma classificação. Em geral, o IRS, que é Internal Revenue Service, a Receita Federal norte-americana, também dá o mesmo tratamento que a brasileira, você declara como se fosse um ativo financeiro e vai tributar. Mas, assim, simplesmente a classificação que foi mais fácil para eles,
e simplesmente para, olha, se você tiver ganhos, você tem que contar para a gente e pagar um imposto sobre isso. Tá? Não vou falar para ninguém, vamos dizer assim, ocultar operações tributáveis, porque isso é crime, mas quando você faz uma operação com o banco, além de você declarar para o imposto de renda, o banco também declara. Eles têm as duas pontas, confrontam, e é assim que você cai na malha fina. Obviamente, não existe como pegar a contraparte no caso de qualquer criptomoeda. Então, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos e a Europa têm criado legislações no Brasil, isso ainda não está valendo, mas os Estados Unidos e a Europa já está, para que as corretoras declarem o quanto as pessoas têm de criptomoeda, as corretoras que estiverem nesses países. Mas, como eu já disse para vocês, a maior parte das corretoras, talvez até por essa motivação, estão em paraísos fiscais. Então, existe um grande interesse, e isso eu já conversei com o pessoal da Receita Federal do Brasil, eles estão super interessados nesse assunto, realmente porque eles têm interesse em tentar mapear até para tributar corretamente, uma vez que se alguém aqui oferir ganhos com isso... e, obviamente, lavagem de dinheiro, como o Silvio falou, porque se você tem esse tipo de operação, você acaba facilitando lavagem de dinheiro, você acaba facilitando usos ilegais, então tem toda essa história. Então, todas as receitas federais estão debruçando muito sobre esse assunto para tentar achar pontos de controle para conseguir fazer isso. O controle é muito difícil, né? É muito difícil. Assim, no geral, por exemplo, você pega Bitcoin, é muito difícil mesmo, porque você não tem como saber, né? O pessoal tem algumas iniciativas por IP, alguma coisa tentar trilhar, mas IP é uma coisa que é mascarável também. A pessoa que for um pouquinho mais antenada na parte tecnológica consegue voar fora do radar. Mais dúvidas, pessoal? Bom, se não tiverem mais dúvidas, muito obrigado. Agradecemos muito a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. E fica à disposição aí, tem os nossos contatos. É muito bom recebê-los aqui, poder falar um pouco pela universidade, pelo nosso programa de pós-graduação. Quem estiver interessado futuramente em fazer um mestrado, um doutorado, a gente tem aqui em contabilidade, que a gente pode estudar essas coisas. E desculpem aí se não foi o que vocês esperavam, às vezes, em termos de conhecimento. Jamaica. Legal, vou procurar saber sobre. Tá certo? Muito bom, obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Julinha. Contigo. Pessoal da internet, tem alguma pergunta? Não? Ok, então a gente vai partir para o encerramento. Para encerrar as atividades dessa noite, queremos agradecer, né, aos palestrantes, Marcelo Botelho e o Silvio Nacal, pelo conhecimento compartilhado, entregando, então, os certificados. Aproveito também para convidá-los para o próximo Diálogos, do mês de maio, vai ser na última quarta-feira, dia 29, e vai contar com o tema de implantação de sistemas de controle gerencial nas empresas, com a participação do professor Rony, aqui do departamento, e também com o ex-aluno Michel Leme. E gostaria de agradecer também aos alunos que estão aqui, que vieram nessa noite da Faculdade Unip, e pelo convite aí da nossa aluna aqui do programa também, Gisele. Muito obrigada. E obrigada pela presença de todos. Boa noite.